Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos iniciar aí o capítulo 5, Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Tá lá na página 68, tá certo? Então, antes da gente começar, né, vamos entender um pouquinho a introdução aí do nosso capítulo, que diz assim, né? O nascimento do capitalismo e o processo de industrialização iniciado com a Revolução Industrial fizeram da Europa Ocidental o berço da civilização moderna. Então, com a implantação do capitalismo, né, e com as revoluções industriais que ocorreram na Europa, a primeira, a segunda e a terceira onda também da Revolução Industrial, mas até a segunda principalmente, a Europa Ocidental aí ela se torna berço, né, para muitas civilizações, vai acontecer colonizações, também o período do imperialismo, em que a Europa ela vai estar aí dominando outros países no cenário mundial. Isso aí vai trazer, né, crescimento industrial, avanços tecnológicos, urbanização, mecanização, muitas consequências que a gente vai ver ao longo do capítulo de hoje, certo? Então vamos lá. A industrialização da Europa. O processo de industrialização começou no século XVIII, na Inglaterra, e ele se estendeu por outros países como a França, a Alemanha, os Estados Unidos, Japão, a Rússia, a partir da segunda metade do século XIX. A mecanização dos sistemas de produção, característicos da Idade Média, substituiu a energia humana pela energia das máquinas e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril. Foi assim que nasceu, né, a Revolução Industrial. No início, a produção ela era toda artesanal, né? As pessoas fabricavam os produtos, né, no seio familiar, muitas vezes para uso próprio, certo? Mas também para vender o excedente, né? Vender o excedente em feiras, né, em comércios e tudo mais. Daí, depois desse processo de produção artesanal, veio o processo de produção nas manufaturas, onde se juntavam esses artesãos, né, num galpão. Uma pessoa só era dona da ferramenta, das ferramentas, da matéria-prima. E aí foi se começando a ter uma noção de fábrica, né, de chão de fábrica. E esses artesãos ali, eles produziam em uma maior quantidade e então eles conseguiam ter o dono, né, conseguia ter um lucro maior e pagar o salário ali daqueles artesãos, até que finalmente a gente chega ao período industrial, certo? Quando essas manufaturas elas começam a ganhar mais tecnologias, mais maquinário, e aí passam a ser então fábricas, né? Indústrias, empresas. E as mudanças desse período eles tiveram tanto impacto, né, sobre a estrutura da sociedade que se convencionou então a se chamar de Revolução Industrial ou Tecnológica. Vou tomar uma aguinha aqui para ver se melhora a voz. E aí essa série de transformações, só um minuto, pessoal. Pronto, deu uma limpadinha aqui na voz. E aí essa série, né, de transformações tecnológicas, econômicas, políticas, sociais, elas vão influenciar aí todo mundo, né? Quanto mais a indústria se desenvolvia, maior se tornava aí a dominação inglesa no mercado internacional, porque os seus produtos eles eram praticamente exclusivos e a produção ali em larga escala possibilitava vender, né, por preços mais baixos. E aí, durante o século XVIII e metade do século XIX, os ingleses eles dominaram o processo industrial. Os seus produtos eles eram comprados por alguns países europeus e as suas colônias forneciam produtos primários para garantir o funcionamento das fábricas
e para atender aí a necessidade de alimentação da população europeia, que passava por um rápido crescimento provocado pela migração dos camponeses para a cidade. É nesse tempo aí, nesse período aí que a gente tem o imperialismo, né? Que é a conquista aí da Europa, né, sobre territórios na África, na Ásia, certo? Com essa intenção de usufruir de matéria-prima, né, desses países e de garantir, né, essas necessidades de alimentação, a produção de alimentação nesses territórios ser voltado para países europeus. No período do imperialismo, a era da colonização ela já havia encerrado. Só que o imperialismo ele parecia novamente ser uma forma de colonizar aquele país, né? Uma neocolonização, vamos dizer assim. No término, a gente tem uma imagem mais aí na frente, né? De indústria também. Então, ó, com o término da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, o poder da Inglaterra, né, ele diminuiu drasticamente. Os Estados Unidos aí eles vêm como uma nova potência crescente, né? E houve aí o desenvolvimento do Japão, da Alemanha, da Rússia também. E a posição de liderança mundial da Europa, ela desmoronou com a Segunda Guerra Mundial. Mas aí vem novamente a tentativa, né, de retomada do poder por meio aí da formação da União Europeia, né? Nas últimas décadas, elas vêm novamente tentando aumentar sua influência na Europa Ocidental e também em todo o planeta. Vejam aí essas imagens, né, minha gente, da produção industrial naquele período, né, no século XIX ainda aí, início do século XX. Crianças trabalhavam também, viu, nas fábricas. Essa noção de trabalho infantil ela já vai ser coisa mais recente, a proibição do trabalho infantil. E em seguida a gente tem aí o símbolo, né, da União Europeia, a bandeira da União Europeia. O espaço econômico europeu. A Europa Ocidental ela apresenta um espaço geográfico bastante industrializado, urbanizado e com atividades primárias tão organizadas que apenas uns poucos países como os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia podem ser comparados a ela nesse aspecto. Pronto, o mapinha já está aqui. Então, ó, observa aí a Europa, a organização do espaço da Europa. Observe esse mapa. A parte rosada no centro do mapa aí é o espaço, né, de economia dinâmica. A gente tem aí indústrias, certo? Outras formas também de produção. É uma economia dinâmica. Não só tem indústria, não só tem parque industrial, não. Na parte laranja, a periferia, né, bastante integrada ao centro. Depois a gente vem aí para uma periferia mais dinamizada, né, por deslocalizações e investimentos. Até que a gente vai, né, metrópole nacional, mundial, centro industrial, certo? Outras cidades, mas vamos se pegar aí a parte central, né? Essa parte central do mapa rosada, que vocês veem aí, Munique, Milão, Amsterdã, e outras cidades aí, essa parte é onde concentra o principal parque industrial da Europa, onde a indústria é mais desenvolvida e forte, onde há grandes sedes de transnacionais no continente europeu, certo? Vamos agora analisar cada área da economia da Europa. Então, nós temos aí a agropecuária.
A agricultura e a pecuária europeias são bastante diversificadas e elas se apresentam como espaços de produção muito importantes para o desenvolvimento da economia. Lá, né, a elevada produtividade agrícola, eles utilizam, né, técnicas modernas para o manejo do solo, para o aproveitamento, e os solos europeus também são bastante férteis. O que é que predomina aí nessa área de produção da agricultura? Predomina aí a cultura dos cereais. Aí a gente pode destacar o trigo, né, que é o produto mais importante da Europa. E a região dos solos negros, né, que fica na Ucrânia, é a principal produtora de trigo, seguida aí de regiões como a Itália, a França, a Alemanha, a Rússia. E além do trigo também são cultivados o centeio, a aveia, a cevada, que são produtos agrícolas de áreas temperadas. Os agricultores europeus, né, principalmente os dos países da União Europeia, eles recebem incentivos governamentais para manterem a sua renda, o seu emprego e a estabilidade no preço dos alimentos. Isso aí, minha gente, é uma característica marcante, né, da agricultura europeia, porque reflete aí numa preocupação do governo para defender os agricultores de uma concorrência externa, né? E essa prática, ela é alvo aí de algumas críticas porque ela acaba sendo considerada uma atitude protecionista, né? E gera altos custos aí, impede então a entrada de produtos estrangeiros no mercado europeu. Ele limita, né, o acesso, o desenvolvimento de instituições como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ou outros países, como também o Brasil. E aí, a semelhança do que ocorre com a agricultura, a pecuária na Europa, ela apresenta uma grande variedade de produtos, desde carne até o queijo e a manteiga. O rebanho, né, de bovinos, ele é muito numeroso. A sua criação ela se encontra principalmente na Ucrânia, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Polônia, na parte da Europa, na parte europeia da Rússia. Tem a criação do gado leiteiro, que se destaca aí a Dinamarca, a Suíça e a Holanda, embora só não possua um rebanho numeroso, né, como acontece com o gado de corte. E destaca-se também no continente europeu os rebanhos suínos e ovinos. Então, olha aí a parte do mapa, né, da agricultura e a pecuária europeia. O marronzinho claro é a agricultura comercial de cereais e de algodão. O marrom aí, avermelhado é a agricultura e a pecuária comercial mecanizada. O azul é a policultura mediterrânea, uvas, né? Essas frutas mais mediterrâneas. A pecuária intensiva do leite está na parte lilás, lá em cima, e no centro também, né? Temos também a exploração florestal, a caça e a pesca na parte azul piscina. E a área sem agricultura, que é naquela aí, partezinha lá em cima, né? Só aquele pedaço ali da Europa. A pesca. Vamos para a pesca. A atividade pesqueira, ela é bastante desenvolvida no continente europeu, sobretudo nos países setentrionais, como na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Islândia, que utilizam aí modernos equipamentos de pesca. E as espécies, né, que se destacam são o bacalhau, o arenque, o salmão. A presença também da corrente do Golfo carrega uma grande quantidade de plânctons, ela atrai, né, muitos cardumes e favorece aí uma pesca boa, né, nessa região aí do norte da Europa. Você já deve ter se alimentado com peixes que vieram, né, dessa parte aí da Noruega, né? Muitos peixes, quando a gente vai olhar lá a embalagem, eles vieram dessas regiões frias da Europa.
Temos também aí a atividade extrativa e os transportes. Então, o petróleo, o carvão mineral, o ferro, o manganês são produtos muito importantes, né, da atividade aí extrativa da Europa. A extração do petróleo, ela é feita tanto no continente quanto no oceano. E a razão disso, né, a razão é um elevado consumo. A maior parte, né, dos países da Europa é importadora do produto, do petróleo, né? São regiões ricas em petróleo. A parte europeia da Rússia. Quais são as partes ricas, né, que tem mais petróleo? É a Rússia, o Azerbaijão, o Mar do Norte, cuja exploração ela é controlada pela Noruega e pelo Reino Unido. E um dos fatores aí que contribui para o desenvolvimento da industrialização no século XVIII foi justamente a descoberta do carvão mineral, né, como fonte de energia e como componente para a produção do aço. A sua maior extração ela acontece na Ucrânia, no Reino Unido, na Alemanha e na Polônia. Quanto aí à rede de transportes, a Europa ela possui uma das melhores, um dos melhores, né, transportes do mundo, a melhor rede de transportes do mundo. Por quê? Porque ela investe forte nesse setor. Então, as linhas férreas, elas são padronizadas, né? E elas atravessam todos os países da Europa, favorecendo aí o tráfego de trens. Então, se você um dia tiver o prazer de visitar a Europa, né? Turistar um pouquinho lá na Europa, você vai poder visitar praticamente todos os países ali da Europa por trem, né? São todos interligados ali. O turismo na Europa ele se torna muito prático e fácil por causa disso, né? Também tem o transporte hidroviário, que movimenta grande quantidade de cargas anualmente. Ele é bastante utilizado. E já as rodovias europeias, elas são consideradas as mais modernas do mundo, né? Junto dos Estados Unidos. As autoestradas, né, com inúmeros túneis e viadutos, destacam-se nesse aspecto aí da modernização. Bom, gente, por hoje é só. A gente vai dar uma parada aqui. Na próxima aula a gente vai estudar a União Europeia, principais economias da União Europeia. Aí a gente vai ver a França, o Reino Unido, né? Vai ver também os conflitos no continente europeu e assim por diante. Dá prosseguimento para encerrar o capítulo. Como nas outras vezes, hoje eu também não vou passar atividade, eu quero apenas que vocês assistam esse vídeo e se vocês se interessaram, vocês procurem, né, mais fontes, vídeos no YouTube que falam sobre a Europa, é muito importante para vocês complementarem aí então o conhecimento, tá certo? Dediquem-se à produção dos trabalhos, para que eles fiquem bem feitos, bem caprichados, para que vocês tirem boas notas. Se tiver alguma dúvida, né, no assunto de hoje, ou quanto ao trabalho, vocês podem falar comigo no privado ou no grupo. Sobre o trabalho de geografia, eu acredito que todos entenderam, né, porque foi muito simples o que eu pedi. Pesquisar aí sobre a história das festividades juninas, como é que surgiu, né, as festividades juninas, tanto no mundo, né, quanto no Brasil, como chegou até o Brasil, as tradições aqui no Brasil, aí você vai colocar, né, os costumes, tal, as danças, né, os símbolos, e falar sobre a questão econômica, né, qual é o retorno financeiro que as festividades juninas elas trazem para o Brasil, principalmente para os estados do Nordeste, né? Que são aqueles que investem mais nessa festividade. Aí você vai pesquisar, né, sobre a questão econômica e falar também algo que é muito importante você falar no seu trabalho, que por causa dessa pandemia,
As festividades juninas desse ano foram canceladas, que vocês já sabem, né? E quais são, né, os impactos que isso vai trazer para a economia? Aí eu quero que vocês pesquisem, né? Quais foram os prejuízos que esse cancelamento trouxe, né, para a economia no Nordeste? Tem muitas páginas aí na internet falando sobre isso já, tá, minha gente? Vai ser muito fácil vocês encontrarem. Então, o meu trabalho vocês podem fazer escrito à mão, certo? De preferência, porque trabalho no computador geralmente tem gente que nem lê, né? Infelizmente, podia ser um trabalho tão bonito, organizado. Então, de preferência, escrito à mão. Se houver possibilidade, imprima algumas imagens, coloque. Se não houver possibilidade também, não tem problema, eu entendo. Não tem lan houses abertas, né, nesse tempo. Mas vejam aí, tá certo? No mais, é só isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço. Deus abençoe vocês.